Pronto, pessoal, voltando de intervalo, vamos dar sequência na aula, ok? A princípio, o nosso projeto aqui está pronto. Se não tiver nenhum ponto aqui que nem eu nem vocês tenham visto, fizemos todo o projeto elétrico com todo o detalhamento de cabos, todas as divisões, e agora nós temos que consolidar isso aqui na planilha de cálculo, tá? Peguem a planilha de vocês, todo mundo vai fazer na mão, eu não vou passar isso aqui para vocês fazerem agora, a planilha pronta, tá? Eu vou montar ela aqui na frente com vocês, para vocês irem entendendo os cálculos, tá certo? Então vamos lá. Nossa planilha. A primeira coluna aqui, pessoal, QDLF. O QDLF, tá, seria o quê? Se a casa tiver mais de um quadro de distribuição. Tá? Nessa aí só tem um. Então aqui normalmente eu preencho essa coluna, tá? Se eu tiver quadro QDLF térreo, primeiro pavimento, segundo pavimento, tá? Então subdividiria, mas não tem. Então, ó, vamos lá, adiantando, quantos circuitos elétricos nós temos? 8, né? O último foi... temos 8 circuitos elétricos. Então, já posso adiantar. Oito circuitos. Sabemos que o circuito 1 é iluminação. Então, se quero adiantar um pouco a situação, eu posso até fazer o seguinte. Circuito 1, ele alimenta a área externa, lateral esquerda, frente e lateral esquerda. Então, ó, vem aqui na linha 1, iluminação, 2 pontos, frente, lateral esquerda, terraço, sala, quarto. São os itens que eu alimento, que tem que o circuito 1 está alimentando. O outro é iluminação, também. Lateral direita, fundos, cozinha, área de serviço, BWC. Aqui em cima, pessoal, faltou a circulação, né? Corredor. Normalmente a abreviatura é CIRC, circulação. Tá? Então, são as áreas alimentadas. Aqui, TUG, 2 pontos. Oi? Quem falou? Então, vejam, TUG, tomada de uso geral. Tá? Circuito 3. Terraço. Opa. Terraço. Sala. Quarto. Porque circulação não tem. TUG. Cozinha. Área. Serviço. E BWC. Aí vem o circuito 5, que se eu não me engano é o do ar-condicionado. Circuito 5, ar-condicionado, 6, chuveiro.
ar condicionado, terceiro, o portão automático e 8 bomba de recalque. 7, portão automático, bomba, recalque. Pronto. A identificação dos ambientes que cada circuito alimenta já está feita. Ô, Augusto, tem que fazer na manual ou no Excel mesmo? Não, isso aí, por enquanto, vocês vão fazer na mão, que vocês vão fazer esses cálculos todos na mão. Tá? Vocês têm que entender o que vocês estão fazendo. Depois eu passo essa planilha para vocês. Com todas as correções feitas, aí vocês vão trabalhar com planilha. Mas o primeiro projeto vai ser todo assim, todo na mão. Augusto? Oi, tô ouvindo. Pronto, é isso. Portão automático, interfone. Pronto. Ok, pessoal? Anotaram? Então, vamos lá. Potências. A potência em watts. Iluminação, circuito 1. Vamos anotar, tá, pessoal? É uma coisa que a gente tem que anotar. Circuito 1. Ó, uma lâmpada de 40, duas de 40, 3 de 40, 4, 5, 6. Tá? Então, aqui, 6 vezes 4, 24, já tem 240. Anotem aí, tá, por favor. Deixa eu sair aqui. Então, ó, 6 vezes 40, 240. Agora, vamos contar quantas de 15 nós temos. 2, 4, 6, 8. 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16. Certo? 16 de 15. 17, 18. Vamos conferir de novo. 2, 4, 6, 8. 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16. 17, 18. Então, 18 vezes 15, mais 240. 510 watts. Vamos lançar na planilha. 510. Vamos agora ver o circuito 2. Circuito 2. 1, 2. Espera aí, eu contei a circulação aqui, pessoal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contei. Então, vamos lá. Circuito 2. 1, 2, 3, 4. 4 vezes 4, 16. 160. Mas agora vamos contar as de 15. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? 5. 5 vezes 15, 50, 75. 75 mais 4, né? 40 vezes 4 mais 75. 235 watts. Ok? Então vamos conferir. 1, 2, 3, 4. 4 vezes 4, 16. 1, 2, 3, 4,
5. 5 vezes 15, 75. 235. Então, voltamos na planilha. 235 watts. Vamos para as tomadas de uso geral, tá? Do circuito 3. Vamos lá, vamos contar. Vamos por parte, tá, pessoal? Por cômodos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19. 19 vezes 100, 1.900. Mas vamos conferir. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19. Então, temos 1.900 watts. Voltando agora para o nosso circuito 4. Aí aqui é aquela questão que a gente tinha feito já a conta ontem. Temos 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Contar de novo. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tomadas. Só que as três primeiras e três primeiras são de 600. Então, aqui só tem uma. Então, uma é de 600. Aqui só tem duas. 3 de 600. 2 mais 1, 3. Mais as três primeiras daqui, 6 de 600. Então, nós temos 14 menos 6. 8 a gente já sabe que são de 100. Então, 6 vezes, são 6 que a gente tem, de 600 watts. 3.600. Tá? Nós temos ainda mais quantas? 8, não é isso? 8 vezes 100, 800. Mais 800. 4.400 watts. Então, venho na planilha. 4.400 watts. Circuito 5, pessoal, é um ar-condicionado. Aquele ar-condicionado ali, o ambiente é pequeno, um ar-condicionado de 12.000 BTUs dá de sobra. Então, o de 12.000 BTUs é 1.400 watts. Vamos para o chuveiro agora, 6.600. Vamos colocar um chuveiro grande. O portão automático, botou ali é de 300 watts. Portão pequeno. Vamos colocar 400 watts, tá? E uma bomba de recalque de 1 CV é 700. Vamos colocar que a bomba ali é de meio, tá? Vamos colocar, arredondando, 400 watts. Colocar a conta para sobrar, tá, pessoal? Pronto. Nós temos o número de watts de cada circuito. Ok? De cada circuito nós já temos aqui. A nossa tensão, no caso aqui, vai ser 220 volts. Eric, aí seu caso é 127 volts, né? Você já pode fazer as alterações para a sua área, tá? Se achar que é o caso, pode fazer assim. Não, eu vou seguir que nem vocês estão fazendo para mim não me perder, aí quando for elaborar, eu já elaboro na minha realidade aqui. Pronto, perfeito. Pessoal, aquela fórmula que a gente fez, que eu mandei vocês anotarem na apostila, como é que se calcula a corrente?
A corrente é o quê? A potência dividido pela tensão. Não é isso? Olha, a planilha de vocês vão ter que dar um jeitinho aí, que só hoje que eu percebi. Faltou aqui, ó, corrente corrigida em ampere. Então, vocês subdividam um espaço desses aí, ó. Vocês têm corrente em ampere, fator de correção de agrupamento, fator de correção de temperatura, que eu não uso nos meus projetos, porque a área aqui é de 30, então vai dar 1 aqui tudinho, tá? Então, não teria esse problema. E a corrente corrigida faltou no de vocês, eu tive que colocar mais uma. Se colocar duas tensões o quê? Monofásico, trifásico? Se é trifásico, a fórmula aqui da corrente, tá? Vai ser aquela outra fórmula que eu disse para vocês lá, que usa. Em vez de colocar a tensão, a gente vai usar essa fórmula aqui, ó. Deixa eu achar. Tá bem para o início. A potência, a tensão, vou ficar no raio de Pronto, tensão. ó. A corrente é igual a potência dividido pela tensão. Isso para monofásico, tá? E para trifásico, nós vamos usar essa fórmula aqui. Então, a gente teria que inserir essa fórmula, fazer esse cálculo aqui. Tá? Como, nesse caso, os circuitos são todos monofásicos, então, a fórmula aqui vai ser igual a esse dividido por esse. Deu 2,32 amperes. No meu caso, só arrasto aqui para baixo e ele já deu a corrente em cada circuito. Isso aqui se chama corrente de projeto. Não é a corrente corrigida ainda, pessoal. Isso para um monofásico, todos os circuitos sendo monofásicos. Eric, eu estou na dúvida como é que se faz essa conta aqui quando é bifásico. Tá? Depois você me cobra para eu verificar isso. Porque agora eu estou na dúvida como é que eu calculo isso. Quando é bifásico não muda não, Augusto. Você calcula como se fosse monofásico mesmo. Calcula como monofásico? Só muda quando é trifásico. Não, então ótimo. Você tem certeza? Porque, na verdade, só existem duas fórmulas, né? Não existe nenhuma fórmula falando que é para bifásico. Não, é porque assim, é que aí, nesse caso aí, né, ele só muda só a aplicação lá, tensão 127 ou 220. A fórmula usa mesmo. Pronto. Então, pessoal, já fizeram essas contas aqui? Me digam para a gente passar para o próximo passo. Eu já terminei já de anotar tudo aqui. E aí, pessoal, pronto? Posso seguir? Então, nós vamos para o próximo fator, que é o fator de correção de agrupamento. O que é o fator de correção de agrupamento, gente? É aquilo que a gente vinha discutindo já o tempo todo. Vamos ver qual é o fator de agrupamento do circuito 1. Vai no projeto, circuito 1 saiu aqui. Então, ele saiu com o 3. Temos dois circuitos juntos. Então, qual vai ser o fator de agrupamento para o circuito 1? 0,8. E para o circuito 3, também vai ser 0,8. Porque quer dizer que eles estão juntos. Então, ó, circuito 1, 0,8. E circuito 3, 0,8. Vamos agora olhar o circuito 2 e 4. O 2 saiu com 4. Então, eu tenho fator de agrupamento 0,8 para o 2 e tenho fator de agrupamento 0,8 para o 4. Então, ó, 0,8
0,8. Certo? E agora só vamos conferir os outros. O ar-condicionado está indo sozinho. Então, fator de agrupamento 1. O chuveiro está indo sozinho. Fator de agrupamento 1. O portão está indo sozinho. 1. E a bomba, 1. Se quiser tirar essa casa decimal daqui, ó, vamos tirar 0,8 e 1,0. Fator de agrupamento. Mostrar uma coisa para vocês aqui na planilha. Como é que eu trabalho? Olha, a planilha está aqui. Todas as informações que eu preciso estão aqui embaixo. Ó. Disjuntores, tá? A potência, a amperagem que cada condutor suporta, o número de disjuntores reserva. Aqui a gente vai falar como eu disse, a gente vai usar o fator de demanda da norma da CELP, que é para se aproximar já do segundo estágio. Tá? Mas existem esses fatores de demanda aqui mais simples, ó, que é uso genérico para qualquer lugar. Mas eu vou complicar um pouquinho com vocês só. Tá? Mas você poderia muito bem usar isso aqui. Aí aqui já tem, ó, monofásico, trifásico. Aqui eu tenho o fator de correção por temperatura, para 30 graus é 1, e no solo seria a 20 graus é 1, é a nossa temperatura ambiente de quase o Brasil todo, ou seja, a gente pode usar o fator 1. Aqui, fator de correção de agrupamento, tá aqui, ó, só tem um circuito, 1, dois circuitos, 0,8, tá vendo, ó? E aqui embaixo, o material que a gente vai usar para o fator de demanda. Eu já tenho tudo dentro da minha planilha. Aí eu faço o quê? Vou mudar a planilha, é outro projeto. Salvar como e só altero os dados da planilha. Tá? Então, pessoal, a gente vai usar como fator de correção de temperatura 1 para tudo, tá? Vamos colocar uma casa decimal, então. 1. Eu só estou colocando esse item aqui porque eu estou dando aula para vocês, que eu não coloco no meu projeto, fator de correção de temperatura. Tá? Que eu nunca fiz um projeto para, suponhamos, um Alto Sertão. Nunca fiz projeto para essas áreas. Professor, Sim. só uma dúvida só. Lá onde eu trabalho, lá tem um piso técnico e o telhado é de zinco, né? Tem períodos do dia que você entra lá que tem que estar 45 graus, 40 graus, às vezes, não sei, até mais, que você não aguenta ficar muito tempo lá dentro. Teria que ser considerado essa questão aí? Vamos ver o que a norma está dizendo aqui. Que fala da temperatura ambiente. Mas o ambiente seu ali está na casa de 40 graus? Sim. Teria que usar aqui, ó. Aí vai depender de qual é o condutor. Se ele é de PVC ou XLPE. Se for de PVC, ó. Tá. É porque Complicado. eu fiquei na dúvida, se, por exemplo, se o cara tá projetando uma casa, né? Aí o engenheiro coloca lá o telhado de zinco sem aquele isolamento térmico de isopor. E aí o cara não tem como ter uma previsão exata de quanto vai ser Mas a ninguém temperatura. consegue nem morar dentro da casa, né? A É porque, casa a gente tem que pensar no conforto térmico, não, é porque depois conforto tem o forro. acústico. Mas mesmo assim ela vai para um calor absurdo para baixo. Casa não se usa esse material, é muito difícil usar isso.
Muito, muito difícil. Até mesmo que quando começa a chover, pelo amor de Deus, né? Parece que o mundo vai cair debaixo na casa. Dificilmente se usa isso. É laje e telha. Tá? Então, isso aqui você vai acabar usando para a indústria. Tá? Se a elétrica está passando muito alta, vai sofrer fator de correção de temperatura, sim. Isso a gente tem que pensar. Mas no caso de residencial, é praticamente um absurdo você fazer um negócio desse. Fica difícil mesmo. Aqui tá usando Gente, bastante aquela telha sanduíche, sabe? Mas ela isola bem, né? sim, ali sim. Aí ela mantém a temperatura e também o efeito acústico dela é muito bom, né? Boa. Mas Obrigado, professor. só a telha mesmo direto, pelo amor de Deus, aí é para você matar o cliente. Pessoal, corrente corrigida. O que é a corrente corrigida? Para a gente fazer esse cálculo aqui certinho, nós temos que pegar 2,32, que é a corrente de projeto, e dividir pela multiplicação de 0,8 por 1. Tá? Então, a fórmula aqui, para mim, seria isso aqui, ó, igual a isso, dividido, aí tenho que abrir parênteses, esse vezes esse, fecho parênteses, que vai ser, vamos fazer a comparação na calculadora, 2,32 dividido por 0,8 dividido por 1, 2,9. Então, eu saí de uma corrente de 2,32 para 2,9 amperes. Tá? Então, aqui no meu caso é só puxar para baixo. Vejam, o circuito de tomadas 4 bateu 25 amperes cravado. Se a gente quiser fazer uma correção aqui, é só lembrar do projeto que a norma diz o seguinte: se tem mais de 6 tomadas, pode-se considerar apenas as duas primeiras como de 600. Tá? Então, vamos seguir a norma. Então, seriam 2, 4, 5. Tá? 5 tomadas de 600 e 9 de 100. Seria 5 vezes 600 mais 9 de 100, 900. Cairia para 3.900 amperes. 3.900. Se eu quiser mudar, 3.900. Já caiu para 22,16 amperes. Tá? Então, pessoal, é essa a situação de cálculo. Não tem dificuldade nenhuma aqui. Acabou-se os cálculos já dos circuitos. Já não tem mais cálculo de circuito para fazer. Cálculo a gente agora vai fazer aqui, ó, no fechamento, no circuito de entrada. Se ele vai ser monofásico, se vai ser trifásico, tá? Aqui, como isso aqui com certeza será monofásico, tá? Com certeza que vai ser monofásico. Até mesmo se eu não usar fator de... Ó, isso aqui o que eu vou fazer não está na planilha de cálculo, tá, pessoal? Mas se eu for fazer isso aqui, uma autossoma, 15.345, já daria trifásico? Sim, porque até 15.000 é mono. Mas eu não usei fator de demanda aqui. Então é monofásico, com certeza. Então eu já posso colocar aqui, ó, A quer dizer que é monofásico. Se fosse AB, bifásico. ABC, trifásico. Só estou antecipando, mas isso aqui a gente só iria saber de fato quando soubesse aqui, fizesse o cálculo daqui, tá? Mas já posso antecipar. Pessoal,
Disjuntores, disjuntor termomagnético, unipolar, bipolar ou tripolar. No caso, vamos usar unipolar. Então, 2,9 amperes. Qual é o disjuntor que a gente vai usar? Tem disjuntor de 2, de 4. Isso aqui não acha praticamente em lugar nenhum. Só lojas muito específicas. O de 6 é a coisa mais difícil do mundo de achar também. Então, o que comercialmente falando é de 10 amperes. Então, não adianta eu colocar um de 6 que não vai achar. Principalmente em cidade do interior. Tá? Então, a gente já faz um absurdo, mas vamos colocar C10. Por que C? Porque é da curva C. Lembra que eu falei que chuveiro elétrico é que é curva B? Todos os outros serão curva C? Pronto. O próximo, 1,34, mesma coisa. C10. O próximo, 10,8 amperes. Passou de 10 amperes. Qual é o disjuntor que eu vou colocar aqui, pessoal? Estamos perdidos, papai. Qual o disjuntor? 16. 16. Porque, ó, depois do 10, o próximo, ó, 16 amperes. Então, C, 16. O outro, tá? Tomada, ó, tomada normal, então é C. Deu 22,16, a corrente corrigida. 22, passou de 20, o próximo é 25. Então, vai ser C25. Eu não sei se foi vocês que me perguntaram ou foi o pessoal da outra turma do sábado, tá? Como é que calcula o disjuntor? Como é que calcula o IDR? Não tem cálculo. É só ver a corrente corrigida, tá? E você vai olhar qual é o disjuntor. Olhando aqui, pessoal, 6,36. Qual é o disjuntor que a gente usa? Pessoal, todo mundo faltou a corrente corrigida, viu? Eu falei aqui, acho que você deve ter ficado, se não ouviu. Eu esqueci de fazer, então vocês vão ter que subdividir aqui, ó, o fator de correção de temperatura por observação, tá? Porque eu esqueci de fazer. Quando eu fui conferir esse material agora, um pouco antes da aula, foi que eu percebi a falta. Então, seria um de 10. Mas vamos analisar, ele vai ligar um chuveiro. Os engenheiros eletricistas que eu conheço, inclusive um que é meu professor, ele diz, olha, Augusto, nesse caso, por ser um ar-condicionado, eu coloco 16. Ele disse que não coloca 10. Eu já cansei de colocar em projeto de executar também com 10 amperes e não deu problema nenhum. Mas ele diz que o motor pode ficar um pouco mais cansado com o tempo e precisar dar um pico maior para a partida. Então ele disse que é melhor colocar um 16. Então eu vou seguir o que ele disse. C16 em vez de C10. Agora, pessoal, vejam. Disjuntor de 30. Ou melhor, deu uma corrente corrigida de 30 e é chuveiro. 30. Disjuntor de 32 amperes. Tá? E é curva B, porque é chuveiro. A corrente corrigida é a corrente de ampere dividido por... Ó, deixa eu mostrar como estava lá na... Ah, não, passei. Pronto. Corrente corrigida é a corrente de projeto dividido
pela multiplicação do fator de agrupamento com o fator de correção de temperatura. Então, isso aqui olha aqui, eu vou refazer a fórmula. É igual a 2,32 dividido pela multiplicação de 0,8 por 1. 2,9. Então, eu vou dividir isso aqui pelo resultado. Isso aqui vai ser dividido pelo resultado da multiplicação de 0,8 por 1. Aí, voltando, pessoal, portão 1,82 C10, tá? E bomba de recalque C10 também. Pronto. Tá resolvido isso. Aqui, disjuntor bipolar. Ninguém vai usar o disjuntor bipolar, então pode colocar ó, X. Disjuntor tripolar. Também ninguém vai usar. Nesse caso, não. Aí vem o IDR. Iluminação, vou colocar? Não. Iluminação, colocar? Não. TUG, vou colocar? Sim. Tá? Então, vai entrar, vejam só. 10,8. Tá? Acho que eu não coloquei aqui na tabela, vou ter que ver. Faltou isso aqui. Deixa eu achar o DR aqui. Pronto. Essa tabelinha aqui para DR. Vou levar lá para a nossa planilha. Tá aqui. De 10, olha, disjuntor 10 até o disjuntor de 25, usa um DR de 25. Tá? Então, simplesmente aqui, pessoal, vai entrar com DR de 25 aqui e na outra de tomada 25 também. O ar-condicionado precisa de DR? Não. Chuveiro vai colocar DR? Não. Portão, DR? Não. Tá? Bomba de recalque, DR? Não. Não há necessidade, porque a gente já tem o próprio aterramento para isso. Em alguns apartamentos são curva C no chuveiro. Olha, isso é um erro. Eu também fazia assim, antes, viu? Mas depois que me deu a explicação, que eu realmente passei a entender o que é a curva, tá? Esse professor me explicando, disse, não, é curva B, porque o chuveiro é só resistivo. E se a gente olhar lá na descrição que está lá, diz que a curva B é para equipamentos resistivos, curva C é para equipamentos com indução. A tenda faz assim? É porque o disjuntor B parece que é mais difícil de achar, viu? Aí, na verdade, eu não sei dizer qual o motivo. Mas o correto é B, porque o chuveiro é resistivo. Vamos até achar aqui na norma. Vamos lá, o disjuntor. Ó, curva B. Cargas resistivas. Tá vendo? Cargas resistivas. Então, ele é indicado para isso. E o curva C é indicado para cargas indutivas, como motores, ó, iluminação,
Então, as finalidades são bem distintas. Pois é, Augusto. Talvez esteja no projeto, porém na execução o pessoal coloca o 100, entendeu como é? Eu li no apartamento do amigo meu, em todos os apartamentos daqueles residenciais da Tenda, eles utilizam curva C para chuveiro. Eu achei estranho. Tá errado. Caminha, né? Seria isso aqui, ó. Os disjuntores curva B são usados onde se espera um curto-circuito com baixa intensidade, normalmente cargas resistivas. Tá? Então, cargas resistivas. Ou seja, ele vai disparar fácil. Como deu um curto-circuito, ele vai disparar, porque ele não tem corrente de pico. Um chuveiro não tem corrente de pico. Ele já entra, se é 30 amperes, ele já entra com 30 amperes de uma vez. Até porque o fator Ele de não tem potência aquela é 1, história né? de... Não, o fator de potência não tem nada a ver com isso aí, não. Porque o fator de potência... Ah, Carga sim, fator de potência. Sim, sim, Sim. sim. Fator de potência é 1. Eu misturei com o fator de agrupamento. O fator de potência dele é 1. Porque como ele não tem VAR, ele não tem reativa, tá? O chuveiro, o que ele tem de potência em watts, ele tem de VA. É 1. Porque ele não tem desperdício com indutância e reatância. Tá? Então, ele é usado para isso, o curva C. E o curva B, né? Então, pessoal, DR. Vamos manter o DR somente nas TUGs, que é o mínimo que a norma pede, né? Tá? Seria interessante colocar também no portão? Seria. Tá? Mas você vai fazer o sistema de aterramento. A norma pede para ter nas tomadas. Tá? Aí poderia colocar um DR geral? Poderia. Só que o chuveiro tem que ser blindado. Se ele trocar o chuveiro por um chuveiro comum, ligar o chuveiro, ele desliga de imediato. Então passamos a ter esse problema. Tá? O IDR tetrapolar não vamos utilizar em nenhum. E agora nós temos o condutor. Tá? O condutor nós vamos utilizar ele em cima da corrente corrigida. Ó, circuito de iluminação, a norma pede qual que é o mínimo? Hein, pessoal? Qual o mínimo de circuito de iluminação? 1,5. 1,5. O circuito de 1,5, o cabo de 1,5, ele vai até 15,5 amperes. Tá vendo, ó? 15,5. Já seguindo já segue essa outra NBR aqui, ó, que é com relação ao cabeamento mesmo. Tá? Então, 15,5. 2,9 é menor do que 15,5? Então, tá, eu posso colocar 1,5 aqui. O outro circuito 2, a iluminação, deu 1,34. É menor do que 15,5, então 1,5. O outro é 10,8, é menor do que 15,5, então 1,5, não é isso, pessoal? Isso. É? Não, para 10, passou não, 2. 10. Mas aí 10 é menor. É 2,5, porque a norma não permite usar cabo de 1,5 em tomada, né? Exatamente. Tem 10,8. Eu poderia usar o cabo de 1,5. Mas não vou poder usar, tá? Porque eu tenho que ele pede o mínimo de 2,5. Aí o outro circuito deu 22,16. Opa, caímos num probleminha aqui. 2,5 vai até 21. 2,5 vai até 21. Opa, deu 22,16. E agora? Vou partir para 4 milímetros? Foi pela norma 4 milímetros.
Só que 4 milímetros para você, eletricista, montar tomada com 4 milímetros é horrível. Então, a gente vai ter que dar um jeito de mexer nesse projeto aqui em alguma coisa. Se eu usar cabo de um KV aí, fica muito caro para o cliente, será, no final? Fica um absurdo de caro. Muito, muito caro. Tá? Vai ficar muito, muito caro. Vamos fazer um teste aqui, tá? 3.900, não foi? Tem 3.900 aqui watts, ó, pessoal. A potência aqui, ó. Se eu colocar 3.800, 21,59, ele vai até quanto? 21. Se eu colocar 3.700, 21,02. Aí já é demais, né, pessoal? É a tolerância, né? Aí tem uma tolerância. Então, se eu tirar 2 tomadas de 100 amperes do nosso projeto, eu volto para o cabo 2,5. Ou então eu vou ter que fazer um circuito separado no nosso projeto, separando cozinha, tá? Fazer um terceiro circuito de tomada. Cozinha, separar cozinha de área de serviço com banheiro. Vamos fazer uma análise. No fogão, aqui é um fogão. Não é um cooktop. Eu preciso de 2 tomadas no fogão? Não, uma só dá. Porque como é uma casa pequena, é difícil ter um sugar, né? Uma só. Então eu posso tirar uma daqui. Professor, não era melhor passar lá algum circuito lá para o banheiro e para a área de serviço, daí já matava isso aí e não perdia a potência das outras tomadas? Olha, mas a diferença é tão pequena para a gente desmanchar tanta coisa de circuito aqui. Até porque não vai usar tudo uma vez só, né? Não. A diferença é tão pequena. Mas o que eu fiz com isso aqui? A diferença é tão pequena. Vamos fazer o teste. Vamos experimentar primeiro. Tá? Então, já baixei uma. Aqui está dupla. Mas aqui não tenho nada. Não tenho determinação do que vai ser. Aqui, tá? Aqui provavelmente vai ser a geladeira. Mas se a geladeira vier para cá também, eu só preciso de uma simples. Se a geladeira vier para cá, aqui ela não vem para cá, que ela não vai ficar do lado do fogão. Tá? Não se deve colocar a geladeira do lado do fogão. Então eu posso eliminar ou uma dessa aqui ou uma daqui, ó. Tá? Se o projeto fosse meu, como recebe uma planta de pontos, realmente, aí você pode discutir com quem te deu a planta de pontos. Senão, você vai dividir em mais um circuito. O problema de dividir em mais um circuito é que vem mais um DR. E só o DR custa R$200. Tirar esse perto da porta mesmo. Vamos tirar. Vamos ver o que dá. Pronto, tirei 2 tomadas. Eu poderia até tirar daqui, ó, da máquina de lavar aqui fora, ó. Que aí cairia muito mais, eu não precisava nem mexer, porque aqui eu tiraria uma de 600. E aí, eu tiro o quê? Aquelas 2 aqui, ou tiro uma dessa da área de serviço? É melhor da área de serviço, que é difícil melhor da área de tomada lá serviço. atrás. Só tem uma máquina de lavar mesmo. Mas e se quiser passar roupa aqui? Apesar que aqui não tem espaço para passar roupa, né? Não, pequeno. Vai acabar passando na cozinha mesmo. Então, vou mudar voltar para o que estava. Tira do fogão e dá de serviço. Não, aí não precisa não. Porque eu vou tirar já 600 watts daqui, ó, de uma vez. Então é só tirar uma só, no caso. Só tiro uma dessas aqui. Então, aqui eu já vou abater 600 watts nesse circuito de uma vez só. Uma simples mudança de uma tomada,
tá? Ele vai cair 600 watts. Então, era 3.900, né? Eram 3.900. Menos 600, 3.300. 18,75. De corrente corrigida. 18,75 deu de sobra porque vai até 21, ó. O cabo 2,5. Então, Mas posso colocar 2,5. O senhor tinha tirado só uma tomada só do projeto, não foi? Sim, mas ela contava como 600. Mas era 4.400, aí se tirou 600, ia ficar 3.800, né? Não, era 3.900. Circuito 4, eu anotei aqui, ó, o valor total 4.400. Se tirou só um de 600. Foi 4.400 meu também deu. 4.400? Foi, tinha 4.400. Peraí, gente. Deixa eu ver. Foi o meu também, Augusto. 4.400. Isso é 4.400, perfeito. 4.400 menos 600. Então, o que foi que eu... 3.800. Sim, mas 4.400, gente, foi na primeira soma que a gente fez, usando as 3 primeiras da cozinha. Lembram? Vamos refazer a conta, tá? Por que deu 4.400 e por que depois caiu? Vamos lá. Tenho 2, 4, 6, 8, 10, 11. 12 e 13. Vamos contar como estava antes, tá? 13. Uma dupla aqui. 14. Das 14 tomadas, a primeira, uma de 600, mais 2 de 600, mais 3 de 600. Então, das 14 tomadas, eu tenho 6 de 600. Então, 6 vezes 600, mais 8 tomadas de 100. 800, 4.400. Foi essa a primeira conta que a gente fez. Mas a gente também mudou o seguinte: a norma não permite que, caso eu tenha mais de 6 tomadas no ambiente, somente contar as 2 primeiras. Então, a gente fez essa conta. Então, aqui, ó, das 14 tomadas, a gente ia contar somente 5 como de 600. Tá? 2 daqui, 2 aqui e uma aqui. Então, 5 vezes 600, tá? Mais 9 de 100. 3.900. Foi essa conta que a gente fez. Vocês esqueceram uma etapa. 3.900, porque a gente tirou... Aí você fala, como é que de 4.400 eu tiro 600, tá? E ficou 3.900, se a conta só deu 500. Eu tirei, ela deixou de ser 600 e passou a ser 100. Então dá 3.900. Se eu tirar agora essa tomada daqui, então eu não tenho mais 14 tomadas. Eu teria 13. E eu iria fazer 2, 3, 4. 4 de 600. Tá? Então seria 4 vezes 600. 13 menos 4 tomadas daria 9. Mais 9 de 100. Mais 900. 3.300 watts. Vamos ver o que a gente colocou aqui na planilha. Tá? 3.300 watts. 3.300 deu 18,75. Certinho, pessoal. Tá? 18,75 está abaixo dos 21. Então, eu posso manter o cabo de 2,5. Entenderam o jogo? Às vezes você tem que mexer um pouquinho no projeto, readequar para não fazer uma grande mudança. A grande mudança seria o quê? Fazer um terceiro circuito de tomada. Aí eu ia mudar bastante coisa no projeto. Onde, às vezes, um pequeno reajuste resolve. Tá? Então, é dessa maneira que se costuma fazer. Aí, vamos lá. Próximo, chuveiro, 6,36, cabo de 2,5. Ou melhor, ar-condicionado, perdão, né? O chuveiro deu 30 amperes cravado. 30 amperes. Tá? Cabo, 6 milímetros. O 4 vai até 28. Então, cabo, 6,0.
Portão automático com interfone. O portão é tomada. Deu 1,82, mas é tomada. Então, é o mínimo de tomada, é 2,5. E a bomba de recalque deu 1,82 também, mas também é tomada. 2,5. Pronto. Está feita a primeira parte aqui do nosso projeto. Professor, no caso da bomba de recalque aí, lá no projeto, eu tenho que colocar que vai ter alguma boia, algum sistema de acionamento lá no canto ou não? Não, não. Porque aí eu teria que saber onde está a caixa d'água para poder. Porque essas bombas pequenas não se coloca relé, nada disso. É só a bomba mesmo com a chave boia. Mas aí, para poder representar isso, eu tenho que representar, tá, onde está o reservatório superior. Eu não faço a menor ideia. Mas a gente pode colocar a observação aqui, sim, viu? Vamos fazer. Bomba de recalque. Como é que é o nome? Chave boia, não. Como é que é o nome correto daquele? É boia de nível, sei lá. Boia de nível, né? Mas tem um outro nomezinho que coloca. Vamos colocar a boia de nível? Vamos Tem colocar a boia aqui. de nível por enquanto. Estamos usando agora bastante sensor de nível também, mas boia de nível acho que. Bomba de recalque com boia de nível. Pronto. Estaria a observação feita. Alguém lembrar qual é o nome correto, depois a gente substitui aqui, tá, pessoal? Pronto. Entenderam essa parte aqui? Viu que não tem que fazer conta. O disjuntor, agora se a bitola do circuito 4 baixou. Ah, tá, o disjuntor aqui, né? Que a gente tem o disjuntor de 20. Sim, tá certo. Então aqui seria C20 agora, pessoal. Como a gente já fez a correção, V1 a única tomada que tirou. Olha a diferença que deu. Já seria C20, não precisava ser C25 mais. E mesmo assim o DR vai ser de 25. Porque não existe DR comercial, né? Desses comerciais normais não existe DR menor do que 25. E se passasse dos 25 aqui, tá? Eu teria que usar o DR de 40, que já é difícil de encontrar. E aí, pessoal, alguma dúvida? Só para ficar agora. Podemos fazer o fechamento? Podemos sim. Agora é só a gente praticar, né? Então, tá. Para facilitar aqui, eu vou ocultar essa coluna aqui. Colocar outra. Tá? Eu ocultei ela aqui e vou excluir todas essas linhas aqui que estão sobrando, tá? Só para Porque não inclui logo a outra coluna facilitar. também. Que outra coluna?
Tá faltando, né? Ah, a nossa tá faltando, aliás, não é a sua não. É a de vocês que está faltando, a minha eu já corrigi. Isso. Só imprimir essa Tá. dessa aí. Aqui, pessoal, pronto. Ó, olha a observação aqui que já tem aqui, ó. Os condutores neutro e terra de todo o ramal de entrada terá a mesma seção do condutor fase desse ramal conforme NBR 5410. Tá. A gente pode colocar uma outra observação aqui ainda. Os eletrodutos que não tiverem sua identificação, que não tiverem, não, a bitola, não tiverem a bitola identificada no circuito, os eletrodutos que não tiverem a bitola identificada no circuito terão o diâmetro de 3/4 de polegada. Pronto. O que não tiver identificado no projeto é tudo 3/4. Então está aqui na nota. E agora nós vamos fazer aqui... Pessoal, eu nunca fiz essa planilha desse jeito, com isso, usando esses fatores de demanda da CELP. Eu só uso isso aqui, ó, que é muito mais simples. Ele fala para iluminação e TUG e depois para TUI, isso aqui. Mas eu vou complicar com vocês para ensinar o que o projeto pede. Tá? Porque vamos olhar. Quando a gente falar de iluminação e TUI, eu acho que vai dar a mesma coisa, praticamente. Mas quando falar de TUIs, tomada de uso específico, tá? Aqui fala pela quantidade de TUIs. Quantas TUIs nós temos aqui no nosso circuito? 1, 2, 3, 4. Do ar-condicionado, chuveiro, portão e bomba. 4 TUIs. Ele manda multiplicar 4, tá vendo? Ó? Número de TUIs por 0,76. Aí ele vai cair muito, tá? Mas nós vamos fazer seguindo as normas que estão da CELP aqui, tá? E ver que diferença vai dar. Então, vamos lá, pessoal. O consumo aí, pelos itens que estão na norma. O item A, que está na norma da CELP, tá? É esse quadro 1, que é iluminação e tomada de uso geral. A iluminação e tomada de uso geral, ele vai especificar qual vai ser o fator de demanda que nós vamos usar. Então, a potência em watts, tá, dada para iluminação e TUG. Então, vai ser a soma, ó, dos 4 primeiros circuitos. Os 2 primeiros são de iluminação e os outros 2 são de tomada. Então, a norma, olha o que está aqui na norma. Iluminação e tomadas de uso geral. Residências isoladas. Aí ele vai ver pela carga instalada. Então, a gente vai fazer aqui o quê? Somar esses 4. Então, isso aqui vai ser igual a esse, mais esse, mais esse e mais esse. Estou colocando um mais o outro, gente, porque às vezes ele pode estar fora de sequência. Então, eu tenho 5.945 watts. Tá? 5.945 watts. Deixa eu ver, pessoal. Que aqui, ó. Aqui fala em VA. Aqui está falando em VA.
Deixa eu ver como é que eu vou fazer essa correção. Vamos fazer uma conversão direta aqui, pessoal, tá? De watts para VA, tá? Ah, não, vai dar errado. Eu estou fazendo a correção, pessoal. Me dê um minuto aí, tá? Para eu poder ver como é que eu vou fazer essa correção aqui. Ele vem em VA. Se é em VA, eu vou ter que converter isso aqui. VA. Se é em VA, eu vou multiplicar esse resultado aqui todo por 0,92. Então, 5.469 VA. Tá? Então, não vou nem usar esse fator de potência mais aqui, ó, que ele vai sumir. 5.469. Não, fiz errado. E multiplicar não, é para dividir, perdão. 6.462, ele tem que dar mais. VA sempre dá mais do que o watts. Então, olha, o fator de demanda aqui, pessoal, 6.462. VA. Aí eu venho na tabela. Carga instalada de 6 a 7.000, 0,60. Tá? Então, é o percentual da probabilidade de se utilizar tudo isso junto. Então, é 0, é de 60%. Vamos ver pela outra tabela. Ó, aqui já baixou para 40, tá vendo? Ó? Já é uma diferença muito grande. Pelo cálculo o que se usa geral. Então, vou colocar aqui, fator de demanda, 0,6. Essa potência aqui é em VA. Então, o que vai acontecer? Vou multiplicar. Isso mesmo. Isso aqui é igual a esse vezes esse. Caiu para 3.817. Vou colocar aqui arredondando, vou tirar a casa decimal, tá? Então, caiu para 3.000. Vejam, a potência de instalada é 6.462, tá? Com o fator de demanda, eu caí para 3.877. Qual conversão, José? Essa conversão aqui? É isso? Ou essa aqui já? Pronto, eu vou explicar de novo. Pessoal, a gente fez o cálculo raciocinando tudo com o watts. Tá? Raciocinamos tudo com o watts. Aqui, ele pede para ser em VA. Então, aqui a fórmula está o seguinte. É iluminação e TUG, tomada de uso geral. Então, eu vou somar as 2 de iluminação com os 2 de tomada. O resultado das 4 eu vou dividir por 0,92. Tá? Que é o fator de potência. Então, eu converti para 0,92, tá? Ele deu esse resultado. Pego esse resultado, 6.462, e vou na tabela. A tabela está falando entre 6 e 7.000 VA. Deu 6.000 e pouco, tá? Então, está usando essa linha aqui, ó. Usar 0,60 de fator de demanda. Então, vou usar 0,60. Vou pegar o resultado aqui, é o quê? É você pegar a potência em VA
e multiplicar por 0,60, que aí ele vai dar a potência que nós vamos usar para poder calcular se vai ser monofásico ou se vai ser trifásico. Tá? Então, veio para isso aqui. O próximo item, pessoal, é a tabela B1, que são a demanda para eletrodomésticos, de maneira geral. Vamos usar essa aqui? Não, porque a gente não tem nenhum eletrodoméstico diferente de ar-condicionado e chuveiro. Porque para ar-condicionado, tá aqui, ó. E para chuveiro, é essa aqui. Então, tá? E o outro é bomba. Ah, mas nós temos o motor do portão, né? Então, vamos usar ele. Temos o motor do portão. Então, aqui, B1, vamos entrar com o portão. Foi esses 400. Então, isso aqui vai ser igual ao motor do portão. 400. Qual vai ser o fator de demanda? Eu tenho um único aparelho. Tá? Se eu tenho um único aparelho, o fator de demanda é 100%. Ó, 100%. Então, aqui eu vou colocar 1, que representa os 100%. E aqui embaixo, ó, vai ser o quê? 400 vezes 1. Mantém os 400. A bomba de recalque não entra junto com esse não, né? Não, porque existe para bomba. Específico para bomba. Tá? Aí vamos para o próximo item. 2. Foi no 2, então vamos para o 3. O 3 já é, ó, chuveiros, torneiras, aí, torneira elétrica, lógico, fornos, fogões, fritadeiras elétricas. Nós só temos um chuveiro, que é de 6.600 watts. Então, ó, nós temos duas tabelas de potência. Potência até 3.500 e potência acima de 3.500. Então, a gente vai usar essa coluna de cá. Certo? Vamos usar essa. E quantos chuveiros nós temos? Só um. Então, é 100%. Nessa coluna aqui vai entrar o quê? A potência do chuveiro, 6.600 watts. E vai entrar 1 de fator de demanda. Ele vai manter cravado. O próximo item, ar-condicionado. Tá? De 1 a 10 ar-condicionados, usa-se 100%. De 11 a 20, usa 86%. E assim vai embora. Tá? Então, de 1 a 100, a 10, a gente só tem um aparelho de ar-condicionado, é 100%. Então, isso aqui é igual o ar-condicionado, 1.400, que vai ser 100%. Tá? O próximo item vai ser quem? A bomba de recalque. E vamos olhar qual é o percentual dela. Bombas e banheiras. Se eu tenho um único aparelho, 100%. Se eu tivesse 2 aparelhos, cairia para 56%. Então, eu só tenho a bomba, 100%. Entra 100%. Os outros itens não vamos utilizar. Aí tem que consultar a norma para poder entender. Tá? Então, pessoal, a potência aqui... Nós estamos falando de VA, mas eu vou ter que converter para watts, para poder saber aqui, ó. Aqui na tabela da CELP já é em watts. Então, aqui vai ser VA ainda. Fazendo as devidas correções, tá, pessoal? E esse valor aqui vai ser o somatório dos valores que deu aqui. Então, igual, soma de todos os itens aqui. 12.677,17. Vou tirar a casa decimal
12.677 VA. O nosso fator de potência é 0,92, porque eu quero converter isso aqui para watts. A tabela está invertendo tudo, pessoal. Para watts. Então, eu vou fazer o quê? Se eu tenho VA, eu vou multiplicar por esse aqui para ter esse aqui. Então, é igual a esse vezes esse. 11.663 watts. Vou tirar a casa decimal. Tá? 11.663. Agora eu venho na tabela da CELP. Opa, é menor do que 15.000. Ó, então é monofásico. Qual vai ser a tensão? 220 volts. Qual vai ser a corrente? É igual a isso aqui dividido por esse. Igual a esse dividido por esse. Temos a nossa corrente. Qual vai ser a fase? Ele é monofásico, uma única fase. E agora, para saber o disjuntor, o DPS é o de 45 KA. Que aqui já tinha conversado sobre isso. E o disjuntor, vamos olhar, pessoal. Ó, aqui eu fiz essa conta dessa maneira para chegar na corrente. Tá? Vamos ver se vai bater com a tabela da CELP. 11.663 tá nisso aqui, ó. Cabo 16 milímetros e disjuntor de 70. Tá? Então, eles vão instalar um disjuntor de 70. Então, a gente já vai mudar. Em vez de ser 53, vamos usar o que a CELP já determina. Então, em vez de ser esse cálculo aqui, vamos colocar o de 70 amperes. Tá? O disjuntor... peraí. Não, pessoal, misturei tudo aqui, perdão. 53 está aqui. O disjuntor é que é de 70, tá? E isso aqui não é isso, não, é a fase. Qual é o cabeamento, tá? Para uma potência de 11.663, a gente está acabando já por hoje, viu, gente? 11.663, eu tenho um cabo de 16 milímetros. Aqui, ó, é fase em milímetros, que é o 16,0. É o cabo de 16 milímetros. Pronto. Acabou todos os nossos cálculos. Já sabemos qual é a potência. Sabemos que vai ser um cabo de 16 milímetros, de 70 amperes e um DPS de 45 kA. Monofásico. Acabou todos os cálculos. Não é tão simples, não. Mas também não é difícil. Vocês fazendo 2, 3 vezes isso aí, vocês não vão ter problema nenhum. Vão entender rapidamente o que fazer. Só complicou um pouquinho aqui, porque eu tive que fazer umas alterações na tabela para poder usar a norma da CELP. Quando eu chego na potência em watts, tá? Aí eu só basta olhar na tabela da CELP e vou saber se é monofásico ou se é trifásico. Então é mono, 220 volts. Cheguei na minha corrente, tá? Aí eu sei, pela tabela, eu já sei qual é o cabeamento, sei qual é o disjuntor. E, inclusive, sei aqui qual é o eletroduto que ele pede para utilizar. Tá? 25 é o de 1 polegada. Então, é o mínimo que eu posso utilizar no eletroduto de entrada. Tá? Seria 1 polegada. Professor, a gente aplicou aí o fator de potência 0,92 no total, né? Só que o chuveiro, ele é puramente resistivo, então o fator de potência dele é igual a 1. Só que a gente aplicou no total, se faz necessário aplicar nele ou poderia isolar ele? Aí eu teria que fazer 2 contas separadas. Aí ele pega pela média, entendeu?
Aí ele pega na média. Beleza. Entendi. Ele vai pegar pela média. É tanto que o seguinte, o disjuntor que vai ter aqui é de 70, mas vai ser curva C. Veja que a CELP sequer determina qual é o tipo de disjuntor. Se é qual a curva dele. Mas a gente vai colocar a curva C. Tem uma boa folga já aí, né? Tem muita folga. Beleza. É só para tirar essa dúvida, só para depois não fazer errado. Eu entendi perfeitamente o que você falou. E aí, pessoal? Professor, só uma dúvida. Professor, só uma dúvida. Sim, pode falar. Cabo de 16 milímetros, é isso? Monofásico. Foi. Pela CELP. Só que a CELP ela não fornece cabo de 16 milímetros monofásico. Só trifásico, a partir de trifásico. Olha, tá na norma da própria CELP, ó. Isso aqui eu entrei no site semana passada e baixei de novo, confirmando. Tá aqui, ó. Certo. Ela diz uma coisa e não executa. Exato. Eu trabalho na CELP instalando. Sabe qual é a comparação? Deixa eu tentar te explicar. Isso aqui é para a gente calcular a entrada. A CELP, como utiliza o cabeamento XLPE, né? O cabo para um KV, ele suporta uma amperagem maior. Sim. Aí ele consegue mais ou menos compensar essa diferença. Ele está falando com cabo de 6 milímetros. No caso que é para um KV, né? Para mono é tudo 6 milímetros, não tem 10 também não. Não, 10 foi extinto. Existia antigamente. Se instalava. Eliminado, né? O estranho é isso. A norma diz, na própria CELP, consulte isso aqui que você vai ver, está no site da CELP. Diz isso e ela mesma não executa. É estranho, né? Vai lá, Cláudio. Boa noite. Até amanhã. Aqui a gente acabou, viu? Essa questão aí, agora eu estava pensando aqui, acho que eu entendi, professor. Por que tem esses campos aí? Potência aparente, né? E potência de trabalho, né? O VA e o watts. Porque acho que em comércios, assim, a gente paga pela potência reativa. Então, acho que na hora de fazer o projeto, tem que estar dimensionando para poder montar o banco de capacitor, né? Também. Em VA, vai dar o cálculo em VA. Aqui na CELP fica meio confuso. Uma hora ele fala de VA para o fator de demanda, mas quando é para saber se é monofásico ou trifásico, ele fala em watts. Aí fica nessa confusão. Joga para um lado, joga para o outro. Eu acho que no projeto deveria fazer tudo em VA, né? E só na hora de dimensionar você usava o watts, né? Mas o problema é que a maioria dos eletrodomésticos hoje vem tudo em watt. Você só fala vem tudo em watt, não vem em VA. Aí você tem que procurar o fator de potência se tiver lá, né? Para você ter. Se tiver. Aí vem rendimento também do motor, tudo. Sim. Aí eles já dão um log e um watts e pronto. Tem fator de serviço, né? Resolve de um lado, complica do outro. Projetista que se lasca, né? Até quinta? Por causa da aula, né, Luana? Tá, perfeito. Excelente que pelo menos vocês não ficam parados lá, tá? Mas depois você assiste no YouTube. Eu sei da sua situação e da situação da Vitória. Pronto, pessoal, podemos parar por aqui? Aí amanhã a gente dá uma recapitulada todinha de novo nesses cálculos aqui e vamos para o diagrama de disjuntores. Ô Augusto, a gente envia para você ou no grupo no caso, o projeto que a gente está fazendo, no caso em AutoCAD, para você dar uma olhada. Depois a gente vai ver como. Eu vou acertar com vocês como a gente vai fazer, tá? Eu acerto a gente acerta detalhes. Vamos fazer primeiro o projeto, depois a gente se preocupa de como vai fazer para entregar. Tá? Beleza, obrigado.
Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, então. Pessoal, vou encerrar então a gravação, tá? Até mesmo para poder baixar e já disponibilizar para o YouTube, tá ok? Boa noite.